Opa, oi gente, só pra lembrar que a gente aqui da Unilabs lançou um curso e por enquanto ele ainda não foi lançado todos os módulos e justamente por isso ele tá com um precinho bem mais bacana. Quem comprar agora já vai ter acesso a todos os módulos que forem lançados posteriormente. Então quem quiser entrar aí no mundo da programação, tem um cursinho aí bem massa aí, quem quiser acessar, só entrar no link da descrição ou acessar omnilabs.dev aí no navegador, que já vai dar para achar bem tranquilo. É isso aí, galera. Bom vídeo. Valeu. Nós, naturalmente, hoje em dia, conhecemos diversas aplicações que rodam usuários, milhares e milhares de usuários simultaneamente. Mas como será que essas empresas e essas aplicações conseguem rodar tanta coisa? Como é que é a arquitetura que eles funcionam para trabalhar desse jeito, para trabalhar com tantos usuários? Como que essas arquiteturas funcionam? Pensando nisso, hoje eu vim trazer para vocês um artigo que fala sobre a arquitetura do Airbnb. E hoje a gente vai bater um papo, ver um pouquinho sobre essa arquitetura que é muito massa. Então vamos lá, eu tô aqui com esse artigo, é o artigo da InQZero. Para quem quiser acessar, tem a página do GitHub, vai estar tudo aí na descrição. Quem quiser acessar, pode ficar tranquilo, vai estar tudo aí embaixo. O crédito vai total para eles, mas basicamente a gente vai dar uma olhada e vai conhecer um pouco dessa arquitetura de uma aplicação que roda milhares de usuários hoje em dia aí. Tem muito cadastro, tem muita coisa lá dentro do Airbnb. As soluções que ela tem. Basicamente, as soluções dela, segundo o InQZero, ela trabalha muito com funcionalidades da AWS. Para quem não sabe, a AWS disponibiliza diversos serviços, como por exemplo, o serviço de máquina para quem quer hospedar servidor, serviços de envio de e-mail. Realmente tem muita coisa lá na AWS. Ele é um pouco caro, para ser sincero, é um pouco caro o serviço da AWS, mas tem ótimos serviços lá dentro. Por exemplo, aqui o EC2, eu já brinquei com o EC2, esse EC2 é bem maneiro. O EC2 é para fazer hospedagem da máquina. Aqui, por exemplo, eles usam para aplicação, para main cache e para busca de servers, busca de servidores. Aqui eles têm o RDS, orquestrar o banco de dados, para usar o banco de dados. Load Balancer, eles usam o LB da AWS. E basicamente, Load Balancer, digamos assim, digamos que uma aplicação está rodando em duas máquinas. Digamos que o servidor da Airbnb roda em duas máquinas, provavelmente são mais, mas basicamente... Então, se uma máquina ficar muito sobrecarregada, tiver muito usuário nela, ele vai orquestrar o balanço de usuários nas duas máquinas. Então, vai tentar ao máximo deixar 50 numa, 50 noutra, para deixar o nível de usuários em cada uma melhor, para não ter travamento, para não ter excesso de usuário numa máquina só, para estar acabando aí com a aplicação. Então, eles usam também a S3 para salvar a imagem. S3 é bem da hora, um serviço bem massa da AWS, para salvar foto de usuário, arquivo estático, basicamente. E o CloudWatch para supervisionar o S2, os assets do S2, que é bem maneiro. Aqui o Load Balancer, que eles usam o LB, como eu comentei ali, que o Load Balancer é essencial para aplicações que têm muitos usuários, porque é essencial trabalhar com várias máquinas e ter essas máquinas trabalhando no máximo que elas conseguem, e não estando 100% e ela tá travando, tá com sobrecarga de usuários ali naquela máquina. Então é essencial, em aplicações assim, enterprise gigantes, tá trabalhando um Load Balancer. Agora, o WebTier, eles basicamente usam Rails no front-end, ou seja, eles usam aquele monolitão usando aqui o Rails no front, que é bem maneiro, que o Rails é muito utilizado hoje em dia ainda. No Data Tier, na área de dados do Airbnb, como o Airbnb trabalha com microserviços, eles vão trabalhar com diversos bancos de dados. Ele até diz aqui alguns bancos de dados como de calendário, de mensagem. Então, cada domínio, digamos assim, da aplicação, cada parte da aplicação vai ter um banco de dados específico para ela. E tudo isso eles usam MySQL, eles usam o RDS da AWS com MySQL. Então, ele tem diversas instâncias de banco de dados, estão utilizando ali um proxy para ter ali todo aquele caminho mais rápido. Então, ele tem diversos processos e vai redirecionando para o banco que ele vai precisar estar ali acessando. Então, se ele vai acessar a mensagem, ele redireciona para o banco que tem que devolver a mensagem para ele. Vão ter diversas instâncias de bancos de dados diferentes. Não vai ser só um banco que a gente está acostumado a fazer em aplicação pequena, ou até aplicação grande, mas só que não tem tanta necessidade de trabalhar com microserviço. É bem complexo e vai trabalhar com muita coisa, então realmente a galera DevOps deve trabalhar bastante e é muito forte o microserviço no Airbnb. Aqui na parte de data e de análise de dados, porque eles têm que ter uma certa análise para estar entendendo o que os usuários estão querendo mais, as partes da página que eles estão acessando mais. Enfim, eles usam várias ferramentas para trabalhar com isso. Eu vou simplificar um pouco para também não ficar muito complexo o vídeo. Mas, basicamente, eles usam muito machine learning, modelos de machine learning, para estar rodando esses business analytics, que basicamente vão estar analisando parte da aplicação, analisando o fluxo de usuários, digamos que tem poucos usuários se cadastrando. Enfim, ele vai analisar toda essa parte. Ele tem toda a parte de event log, ou seja, quando tiver um evento, ele vai lá mandar para o Kafka, que vai mandar para um banco. Então, ele tem tudo isso bem separadinho para ter só para ter as análises dos usuários,
para saber também o que usuários querem e os que usuários vão pretender para a aplicação ganhar mais dinheiro em si. Aqui ele até diz algumas ferramentas que ele usa, o Scoop, Presto, Spark Cluster, S3, enfim, não vou entrar minuciosamente em cada um para também não deixar muito complexo o vídeo, é só para a gente dar um overview e entender como a arquitetura do Airbnb funciona. E como eu já disse, eles funcionam com microserviços, ele até utiliza o Drop Wizard, framework de serviços, mas é basicamente, resumindo, não acabei não achando ali a página certa, mas é basicamente um framework que vai estar usando para trabalhar com esses microserviços. Então eles usam JSON para conexão HTTP, eles têm o framework para ajudar no alerta de métricas, por exemplo, de latência, de problemas ali na arquitetura, ou por exemplo, se um serviço cai, ele depois de um tempo tentar subir de novo esse serviço. Então tem bastante coisa ali para orquestrar esses microserviços. Aqui no serviço de busca, que é algo que muita gente despreza, assim, fazer uma busca mais complexa, que é algo essencial hoje em dia ter uma busca bem feita, para conseguir achar o que o usuário quer, ele conseguir de fato comprar ali na aplicação. Então ele vai ter o Search Engines, ele vai usar um Nebula para fazer essa search, ou seja, ele vai estar usando esse Nebula para ter os dados versionados que estão sendo buscados e também ele vai ter esse acesso de dados offline para poder orquestrar esses dados da maneira que eles quiserem. Eles usam para Search Index, então tem bastante coisa nessa arquitetura de busca do Airbnb, que é muito massa. Então, até vendo um pouquinho mais sobre o Nebula, tem até um exemplo aqui, dessas páginas aqui, os que foi usados como referências nesse artigo. Então, o Nebula ele utiliza dessa maneira, ele cria index para essas buscas e a gente pode visualizar como as pessoas que pesquisaram aquilo, as visualizações que tiveram aquela página, aquela busca. Então, ele faz esse relatório muito massa pra gente. É até uma arquitetura complexa, eu não vou entrar nela para não confundir a cabeça de vocês. Eu também... É bem confusa essa arquitetura, essas arquiteturas são bem complexas assim de entender. Bem confusas mesmo, com grande foco utilizando o Nebula para salvar isso em offline. Então, tem muita coisa aí utilizando o Nebula na busca do Airbnb. E além disso, algo que eu acabei pulando é como que eles fazem a infraestrutura deles. Por exemplo, como que eles vão subir uma máquina, subir um banco de dados para orquestrar tudo isso num lugar só, para não ter que ficar indo na AWS fazendo tudo na mão. Seria um trabalho absurdo aí para os DevOps. Então, eles utilizam esse Chef. Ele basicamente faz essa orquestração. Por exemplo, a gente pode criar um arquivo para subir uma máquina. Então, é uma maneira de orquestrar melhor isso fora da AWS, para ter um controle melhor das máquinas que estão subidas, que estão lá rodando, dos bancos de dados que já estão rodando ali. Tem bastante coisa que eles usam nesse Chef. Então aqui, na verdade, o Chef ele faz bastante coisa, ele tem diversas soluções aqui, dá até para ver aqui. Fazer deploy de aplicação, Cloud Native, Cloud Migration. Então eles têm bastante coisa aqui com Kubernetes, até Docker, DevSecOps. Então, eles têm muito serviço. Então, realmente, a gente não tem como saber exatamente o que o Airbnb utiliza, mas principalmente eu acredito que eles utilizem mais para infra, para subir máquina, para subir banco, enfim, eles devem utilizar o Chef mais para isso, que é muito massa, porque para ser sincero, eu não conhecia nenhuma empresa que utilizava esse Chef para fazer essa máquina, coisa assim. Então, realmente é bem diferente. Eu não conhecia esse Chef até conhecer esse artigo, então é bem massa saber dessa ferramenta e conhecer ela. E é isso, devs, era mais um vídeo pra gente passar por cima, conhecer um pouco da estrutura do Airbnb, como que as empresas gigantes estão indo, para qual caminho que as empresas gigantes estão indo na estrutura, na infra deles. Então é bem massa estar conhecendo essa infra aí do Airbnb, e mais uma empresa aí que trabalha com microserviços, tem diversas hoje em dia que estão trabalhando com microserviços, e é bem legal saber como ela faz tudo isso, ou pelo menos conhecer por cima como ela faz tudo isso. Então é isso, valeu devs, até a próxima, falou!